Tenha cuidado com quem se aproxima de você. Tenha cuidado com quem quer fazer sociedade com você, seja como for. Que tipo de sociedade for. Seja emocional, seja financeira, seja parcerias. Tenha atenção. Quem serve ao Senhor deve estar atento a quem está próximo de si. Quem serve ao Senhor sabe que Deus nos orienta, nos avisa sobre situações em que nós podemos cair, e cair feio. E só caímos se nós quisermos. Não prestarmos atenção ao que está à nossa volta. Se nós pedirmos orientação a Deus, Deus nos protege, nos guarda, nos guia. Deus arranca máscara e carapuça. Nós vimos na Bíblia, na passagem de 2 Crônicas, capítulo 18, não é? Quando o rei Josafá, que era o rei que reinava em Judá, ele era um homem bom, era um homem que servia a Deus. Foi um rei que instituiu novamente as leis do Senhor em Judá. Ele trouxe levitas, ele trouxe sacerdotes, ele trouxe profetas para que o povo se guiasse novamente pelo Senhor. Ele instituiu os altares do Senhor novamente. Ele quebrou e destruiu os altares de idolatria, tanto nas cidades quanto no campo. Ele promoveu a volta do povo para adorar a Deus. Ele instituiu juízes justos, corretos, que usassem medidas corretas para julgar o povo, pois era a vontade do Senhor. Deus instituiu pesos e medidas para serem usados, e assim que Josafá orientou os juízes para que fossem justos e corretos nos seus julgamentos. Então era um rei que estava promovendo o encontro genuíno do povo com Deus, a volta, não é, de um coração voltado para o Senhor, o dele e o do povo. O que acontecia no norte de Israel, com as 10 tribos do norte, era totalmente diferente. Eles estavam em uma completa treva, não é, cerrada, com o rei Acabe, a rainha Jezebel, profetas que não serviam ao Senhor, só falavam o que Acabe queria escutar, contaminados com o pecado. Eles estavam mesmo em trevas. Mas o que acontece? Acontece o casamento do filho de Josafá com a filha do rei Acabe. Até aí, prontos, tudo bem. Entretanto, o rei Acabe utiliza da situação, não é? E faz com que o rei Josafá se aproxime dele. E ao se aproximar dele, ele vem com uma proposta. Ele diz a Josafá: Josafá, vamos à guerra contra Ramote e Gileade. O rei Acabe sabia que Josafá era um homem que estava debaixo da proteção do Senhor. Não é? Ele, com todo o pecado dele, nas trevas do jeito que ele estava, ele sabia que se ele se associasse àquele homem, ele tinha chances de vitória. Não por causa dele, nem porque ele merecesse, mas porque aquele homem estava debaixo da proteção do Senhor. Então ele faz uma proposta para Josafá. E Josafá aceita. Josafá aceita. Antes, Josafá sente no seu coração, porque ele está tão acostumado a servir ao Senhor e a escutar o que Deus queria, que ele diz: olha, não há nenhum profeta por aqui que a gente possa escutar a palavra do Senhor através do profeta. Aí ele chama todos os profetas dele, Acabe. Mas todos os profetas dele estavam contaminados, falavam só o que ele queria que fosse dito. Então os profetas chegam e dizem: vocês vão ganhar, vão à guerra, vão ganhar. Porque era o que Acabe queria que eles dissessem. Então Josafá ainda sente no coração: isso não está bem, isso não está assim, isso não é assim. Não é? Sabe quando a gente fica com aquela pulga atrás da orelha? Diz: não é assim. Porque a gente sabe, Deus toca no nosso coração que há algo errado. Então ele pergunta novamente: não há nenhum profeta
que fale pela boca do Senhor. Ele percebe que aquilo ali não procede, não é? Então ele diz, Micaías, mas ele vai falar mal de mim. Mas ele disse, tá pronto, tudo bem, chame ele, eu quero escutar. Então Micaías, antes de entrar, não é, onde eles estão, de se aproximar de onde eles estão, é alertado. Fale o que você tem que falar, que vão ganhar. Então Micaías se apresenta, diz que vai falar o que o Senhor mandou. Ao chegar na frente dos tronos onde eles estão sentados, não é? Então Micaías com ironia diz, vão ganhar. Então Josafá novamente pergunta, olha, isso é real? Isso é verdade? Por quê? Porque ele sentia, não é? E Micaías também estava ali amando do Senhor. Então Micaías diz, olha, não vão ganhar nada. Vai ser todo mundo desbaratado, vai sair um para cada canto do monte, inclusive Acabe vai morrer. E ele ainda explica como é que o Senhor constituiu essa situação para que fosse assim. Ele diz que vê, não é? Como o céu determinou. E ainda termina dizendo, se for mentira o que eu estou a dizer, se eu não tiver falado pela boca do Senhor, Acabe vai voltar vivo. Mas se for verdade, o Senhor falou comigo. Ouçam todos. E mesmo assim, Josafá vai para o combate, que quase morre. Por isso, meu irmão, não é? Tenha cuidado. Tenha cuidado para não fazer como Josafá. Josafá viu os sinais, pressentiu, chamou pelos profetas avisaram, ele continuou, sentindo que tinha alguma coisa de errado, chamou por outro profeta, veio Micaías avisou. Quando eles estavam indo para o combate, o próprio Acabe disse, olha, eu vou disfarçado, você vai com a roupa do rei. Por quê? Porque ele sabia muito bem que iam tentar matar o rei. E sim, por um momento naquele combate, Josafá ficou no centro da confusão, mas ele chamou pelo Senhor, ele clamou pelo Senhor, então o Senhor desviou o ataque dos inimigos. E quem acabou morrendo naquela situação foi Acabe, como Micaías previu, e Josafá conseguiu escapar, mas Deus não se agradou dessa situação. Deus o ajudou depois, mas Deus não se agradou. Portanto, quando você tiver avisos, quando você tiver pessoas que se aproximam perto de você, que você sabe que não bate bem, você não sente seguro, e você sente que no seu coração não está seguro, busque ao Senhor, ore ao Senhor e não faça, não entre, não ceda, não faça parcerias. Por pior que seja a situação, meu irmão, minha irmã. Porque Deus sustenta a gente na pior situação. Se a gente obedecer, Deus, olha, segura a nossa mão. Mas se a gente não obedecer, se a gente ceder, então fica por conta e risco. E depois paga o preço. Não é? São atitudes que a gente escolheu, não foi? Foi escolha nossa. Então, é justo que a gente pague o preço. E Deus é tão bom que Ele, mesmo nós pagando o preço depois, tendo que pagar o preço das nossas escolhas, Deus passa conosco, Deus nos ajuda, Deus nos sustenta. Mas nós pagamos o preço. Pois de tudo que a gente faz, a gente sofre a consequência. Por isso, atente a quem está à sua beira, a quem se aproxima de você, a quem quer fazer negócios com você, a quem quer se associar a você, a quem quer fazer alianças com você, a quem quer, enfim, seja de qualquer tipo, seja vigilante. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.